Boa tarde, alunos do Freinet. Sou a professora Manuela, de língua portuguesa, e hoje a aula ela é destinada para os alunos de 9º ano e a gente vai tratar de gramática. Eu acho que esse é o conteúdo mais complexo do bimestre de vocês, então vamos olhar esse vídeo assim com bastante carinho, bastante atenção, tá? Turma, vocês estão vendo essa imagem que eu coloquei de fundo, né? A gente tem um regente de orquestra, um maestro, né? E a apostila de vocês, ela propõe realmente essa analogia, tá? O verbo aqui, ele vai ser o regente que vai coordenar, vai harmonizar todos os outros elementos que vão complementar o sentido desse núcleo, que seria para formar a ideia do verbo, tudo bem? Vamos lá então. Pessoal, de novo aqui, né? A regência verbal a gente pode definir, baseado na apostila de vocês, como o modo como o verbo se liga a seu complemento, a relação e a ligação do verbo com os seus complementos, tá? Aqui em aspas vocês podem reparar a definição que tá na apostila de vocês, tá? A harmonia entre o termo regente, o verbo, e o termo regido, o complemento, tá? Então sempre vai ser essa relação, o núcleo verbal e tudo que vem em volta dele para formar o sentido dessa ação, desse verbo, tá? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. A regência verbal, ela pode mudar segundo o sentido usado em determinado contexto, ou seja, vocês vão ver vários tipos de regência, às vezes, para um único verbo, ou seja, um verbo, ele vai ter leis, vai ter regras, mas essas regras variam, tá? Então, assim, as regras são interessantes para vocês conseguirem se orientar, tá? Algumas até vocês vão decorar com o tempo, mas língua, ela é viva e dinâmica, ela sempre vai ter uma exceção. Então, mais do que se apegar a uma regra, vocês vão ter que se apegar ao sentido, o modo como a harmonia está sendo construída assim naquele uso específico, tá bom? Aqui também, de novo, entre aspas, que é outra definição que está na apostila de vocês. Muitos verbos têm regências diferentes conforme os sentidos que expressam, tá? Fecha aspas. Ou seja, olhando aqui o nosso cachorrinho meme, tem regras sim, mas essas regras elas dependem. Não decorem regras e saiam aplicando as cegas, tá bom? Ou seja, tem regras, nossa, que beleza, mas não tem exatamente, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, esse assunto, ele é hiper útil e eu acho que ele é um dos mais complexos, assim, da sintaxe agora para os 9º anos, tá? Quando a gente vai trabalhar em editora, vai trabalhar com revisão de livro, de jornal, junto de uma redação de jornal, por exemplo, sempre dá dúvida da regência verbal, que vocês vão ver nessa aula, e a regência nominal também, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Tanto é complexo que existem dicionários, como vocês podem ver aí, 2 exemplos, só para isso, tá? Então, assim, se vocês não estão numa situação de uma prova do Enem, por exemplo, enquanto vocês estão treinando para aprender as regências, consulta o dicionário, é de graça, assim, às vezes tem na internet, por exemplo, você está em dúvida, não tem esses dicionários interessantes na mão, põe lá no Google, regência do verbo tal, aí você vê as entradas, os tipos de regência que aquele verbo pode comportar, e aí vocês tentem aplicar o que vocês acham que faz mais sentido, que é mais lógico naquele contexto, naquele uso, tudo bem? Então aí vocês podem ver, por exemplo, o dicionário prático de regência verbal, é um dicionário só de regência de verbos, do Celso Pedro Luft, e aqui tem também o da Bárbara Vasconcelos de Carvalho, que é o pequeno dicionário de regência verbal. Por exemplo, se um dia vocês forem estudar uma língua estrangeira, ajuda muito. Porque, por exemplo, vocês vão ver no próximo slide que a gente usa determinadas regências num contexto informal, né, do dia a dia, do cotidiano, que são erradas, e a regência, que é da norma culta, do português correto, é outra regência.
tá? Então, como se a gente tivesse uma norma para conversar assim espontaneamente e outra norma para falar de maneira mais intelectual, mais erudita, tá? É como se a gente falasse numa língua e escrevesse na outra. Tamanha é a distância, às vezes, entre a norma formal e a norma informal, tá bom? Então vamos lá. A gente tem 2 tipos de regência: a direta, que ela é fluida, e a indireta, né, que ela é, digamos assim, vamos pensar numa analogia. Por exemplo, a regência direta é como se você estivesse andando num caminho muito plano, muito tranquilo. A regência indireta é como se você estivesse andando, tem um buraco e aí você segue. Para poder atravessar de um sentido e se ligar com aquilo que está um pouco mais distante, você vai precisar de uma ponte. Essas pontes aqui vão ser as preposições. Vocês lembram, no ano, que no 8º ano eu já insisti muito. A gente fez várias provas sobre preposições, né? Por exemplo, algumas preposições, elas vão ligar as palavras. Já as conjunções vão ligar as orações. As preposições para, com, de, em, por, sem, sobre. Ou seja, a regência indireta nada mais é quando o verbo é acompanhado de um objeto indireto. Por exemplo, fez para você, né? Verbo fez para, preposição você, tá? Vamos lá então. Prestem atenção um pouco aqui, vou dar um tempinho para vocês verem essa tirinha meio meme, né? Justamente aqui eu enfatizo para vocês a distância entre o eu que escreve às vezes e o eu que fala. Lógico que o eu que fala pode falar de uma maneira mais formal, mas num contexto assim espontâneo, por exemplo, aqui embaixo a gente tem, né? Cê é louco, mais maior, que é errado, eita, tá ligado, na moral, é nóis, mano do céu, pode pá, oxe, mais o que? Imbigo, né? E eu escrevendo o mesmo ser aqui em cima, né? A menininha em anime, vulgo, conotação, umbigo, estupefacto, exceção, suscitar, ímpeto, tênue, balbúrdia, quaisquer, ambíguo, inconstitucionalissimamente. Ou seja, o mesmo sujeito aqui, ele vai falar, ele vai dominar, na verdade, ele sabe quando ele tem que falar de maneira informal e quando ele tem que falar de maneira formal, ou seja, as duas coisas são importantes serem dominadas, mas é justamente dominar, saber quando que você vai usar um contexto e no outro, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, por exemplo, ilustrando isso que eu acabei de falar, todo mundo diz assistir o filme, informalmente, mas essa regência estaria errada. O certo seria assistir ao filme, objeto indireto. Mas ninguém, por exemplo, fala... por exemplo, assistir à televisão é a com crase, tá? É como se tivesse uma preposição, tá? O para no meio, né? Vamos na lanchonete, todo mundo fala isso, né? Seria a preposição em, mas o artigo a, que é o informal. Também lamento informá-los que pode falar assim, na rua, em casa, tranquilamente, mas na hora de escrever vamos à lanchonete. Formal, preposição a mais artigo a, ou preposição para mais artigo a, né? Então, o formal aqui também é indireto. Quando a gente vai usar essas construções formais? Em apresentações orais formais, em provas escritas, né? Num concurso, numa entrevista de emprego, tá bom? Então, assim, as regras aqui, eu não vou despejá-las em cima de vocês para vocês saírem decorando. Vocês têm, acho que 3 a 4 páginas na apostila de vocês, que vocês vão parar, vão ler com calma. Quem quiser vai fazer um resumo, mas leiam, porque a ideia não é que vocês decorem já, mas vocês, como se fosse um sinal vermelho, que aquilo lá vai ser um alerta, para vocês começarem a ficar atentos para esses acontecimentos. Aí quando você já sai, digamos assim, do automático, vocês conseguem começar a se abrir para aprender essa norma diferente, tudo bem? Seguindo. O Barney aqui está com dúvidas. Algumas regências verbais que provocam dúvidas. Na apostila de vocês,
vocês viram que tem uma lista grande, não são todas, apesar de ter tudo aquilo. Então, aqui eu vou, para essa aula não ficar muito longa, muito maçante, ela é mais uma introdução a vocês. Quando vocês forem resolver o exercício, olhem na lista que está na apostila, olhem o Google, olhem os dicionários, vocês vão aprendendo. A ideia do exercício é justamente isso, exercitar, tá bom, pessoal? Vocês não vão ler uma vez e sair resolvendo a vida, não, tá bom? Isso dá dúvida, assim, forever, pra sempre, tá? Por exemplo, o verbo agradar. O verbo agradar é um verbo só, mas ele pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. A regência dele pode ser direta ou pode ser indireta, pedindo preposição. Por exemplo, eu agradei bastante o cachorrinho, né? Quando agradar tem o sentido de fazer carinho, a regência é direta. Pode reparar que entre o agradei e o cachorrinho, a gente não tem preposição, tem só o artigo o, tá? Por exemplo, as críticas não agradaram ao deputado. Quando agradar tem o sentido de satisfazer, aqui ela entra como regência indireta, tá? Então, é como se fosse assim, as críticas não agradaram para o deputado. É mais ou menos no sentido assim, tá? Soa estranho, sim, mas quando vocês começarem assim a ler mais assim textos mais dentro da norma erudita padrão, vocês acostumam, né? Vira uma coisa assim de costume mesmo, não tem magia, não tem milagre, tá bom, gente? Leva tempo e paciência, tá bom? Mas não entre em desespero, que isso não vai fazer diferença, tá bom? Um verbo bem interessante aqui que vocês não vão esquecer com certeza, namorar. Pedro namora Cecília. É verbo transitivo direto. Então, Pedro namora Cecília. Namora verbo, Cecília objeto direto do sujeito que é Pedro, tá? Se você falar Pedro namora com Cecília, que a gente sempre fala isso, porque a gente faz uma analogia assim, ninguém namora sozinho, para namorar tem que ter dois, né? Então eu coloco o com, que é compartilhar, fazer junto, é errado, tá? Isso a gente usa informalmente, é um vício de linguagem que a gente tem, é Pedro namora Cecília. Então, não vou namorar você, você vem aqui embaixo, não é não vou namorar com você, tá? É errado, tá? Isso sim, dá dúvida mesmo, tá? Então, assim, quando é nesse sentido, é objeto direto, tá bom? Verbo transitivo direto. Também pode ser verbo intransitivo. Álvaro gosta de namorar. Namorar aqui, o verbo que está em destaque, não tem nada depois dele, então ele se basta, ele não precisa de complementos depois dele. Então aqui ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. Seguindo, outro verbo assim que às vezes dá dúvida, implicar. Ele pode ser regência direta, de objeto direto, quando a reforma da quadra de esportes implicou despesas extras, no sentido de acarretar, provocar, demandar, tá? Então, por exemplo, aqui a gente costuma dizer a reforma da quadra de esportes implicou em despesas extras. Não é, gente, não é. Então a gente vai continuar falando às vezes em um contexto informal, mas para quem conhece e domina bem as regras, vai doer o ouvido, tá bom? Uma entrevista de emprego, uma apresentação, tá bom? Ou também ela pode ser objeto indireto, tá? Regência indireta. Você vive implicando com seu irmão. Se lá em cima tem o sentido de demandar, quando ela é indireta, é implicar no sentido de encher o saco. Aí ela precisa de preposição com, tá? Objeto indireto. Vamos lá então. Uma maneira, pessoal, é às vezes trocar pelo sinônimo, que aí você sabe se vai levar preposição ou não. Isso é só com exercício, com prática, com anos, com leitura e com exercício. Então, vocês vão naturalmente ficar com dúvida na apostila, mas a ideia é errar mesmo. Tentem, porque vocês vão tentar, vão fazer e na verdade vocês não se lembram do acerto, vocês lembram do sofrimento, digamos assim, de tentar, aí entra na cabeça, tá? Tudo que entra muito fácil na cabeça, o cérebro esquece, tá? Então vamos lá, verbo responder. Ele pode ser objeto indireto quando todos responderam às perguntas feitas. Soa estranho pra gente, pessoal. Vocês vão ver que entre objeto direto e indireto aqui é meio assim sutil a diferença, né?
Você coloca a preposição, o sentido de para, é quando você se reporta principalmente à ideia não tanto da resposta, mas a pergunta, tá? O mais importante aqui é a pergunta. Já quando é objeto direto, você não se apega tanto à pergunta, mas mais à resposta. Por exemplo, respondi algo inesperado. Aqui é simplesmente para exprimir a resposta, tá? Esse aqui é um pouco mais complexo, mas assim, é para vocês começarem a ficar atentos, tá bom? Quando vocês forem resolver o exercício, vai ficar um pouquinho mais claro. Outro verbo aqui, tanto obedecer quanto desobedecer. Por exemplo, ele aqui é verbo transitivo indireto de objeto indireto, tá? Tem preposição sempre. O jornalista obedeceu às regras da direção, né? A ideia seria como o jornalista obedeceu para as regras da direção. Sou estranho assim na nossa cabeça essa sintaxe, né? Que deve ser muito portuguesa, sendo que a nossa sintaxe, apesar de não parecer e a gente não admitir, ela é muito africana e muito indígena, né? Então as regras que a gente usa como informais, que não quer dizer que elas estão erradas, elas vêm de uma norma popular que tem fundo indígena e africano. E isso que a gente chama de norma erudita vem do português, que é do latim, do grego, né? Então fica essa briga realmente no Brasil da gente falar numa língua e escrever em outra, porque são as nossas várias tradições, os nossos vários repertórios culturais que não se entendem muito bem e estão lá no nosso cérebro bugando tudo, tá? Não tem superior e inferior aqui. É uma questão que a língua vai resolver nos próximos centenas de anos, tá? Que eu sempre falo pra vocês, as regras não são fixas, elas vão mudando, tá? Inclusive de região pra região, país pra país, época pra época. Tá? A gente tende a falar obedecer às regras, vocês estão vendo aqui, né? Como se fosse só com o artigo, né? Mas o correto é obedecer às regras, tá? Com o acento agudo, tá bom, gente? A ideia é de como se tivesse uma preposição, o para aqui junto com o artigo a, tá? Vamos lá então. Aqui eu só vou citar, tá tudo na apostila de vocês, outras regências verbais que são trabalhadas lá, mas que elas provocam dúvidas, sim, vão sempre suscitar o ser ou não ser para vocês, assim, ao longo da vida, tá? Então, não tentem resolver tudo agora, lógico que cada verbo que vocês vão aprendendo enriquece muito a questão do domínio da língua, tá? Então, outras regências verbais que provocam dúvidas: aspirar, chegar, ensinar, lembrar, esquecer, ir, preferir, visar. Leiam com calma na apostila. Quando forem fazer o exercício, voltem, consultem sim, tá? E quando eu liberar o gabarito, comparem, tá? Vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Olha um caso aqui, vou ver esse verbo hoje, amanhã vou ver aquele, tá bom? Por exemplo, esquecer a coisa ou esquecer da coisa, tá? Tentem me responder isso aí, tá bom? Pessoal, então eu vou ficando por aqui, tá? Esse é o nosso último slide, aula de gramática, tá? Regência verbal. A regência nominal ela é pouco mais tranquila, tá? Vai ter bastante preposição também. E aqui eu deixo essa charge para vocês pensarem um pouco, né? Aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem um treinador, né? De mais social, que é tipo um professor, e nós temos uma pessoa fazendo exercício aqui, né? Então tem a ideia do esforço, do levantamento de peso, mas o peso maior aqui não são os aparelhos com ferro. Abrir o livro é difícil às vezes, né? E é para todo mundo às vezes, né? Daquela ansiedade, aquela primeira página parece que pesa como chumbo, o primeiro exercício pesa como chumbo, mas vocês assim, se esforcem. A primeira página ela vai mais devagar, a segunda, a terceira, até a 10ª, só que depois você vai pegando o ritmo, tá bom? Não é de um dia pro outro e é difícil sim, tá? No começo é difícil, mas depois você vai se acostumando, até porque vão aparecendo coisas mais difíceis, então o que era difícil deixa de ser. Pessoal, 9º ano, obrigado, a aula de gramática hoje foi mais longa, mais complexa, mais densa. Eu já aviso para vocês que é um assunto espinhoso, onde pega mesmo, até quando redatores, revisores vão trabalhar a língua portuguesa, mas ela acaba
contribuiu muito para vocês entre um aluno de nível mediano e de um nível mais avançado, por exemplo, numa redação de Enem ou do vestibular, ou até do vestibulinho da ETEC, que muito de vocês almejam, tá? Pessoal, vou ficando por aqui. Beijo grande. Não entrem em pânico. Assistam essa aula com calma, tá? E vão entregando os exercícios conforme vocês conseguirem. Alguma coisa que vocês não conseguirem fazer, pulem, tá? E depois a gente vai tirando as dúvidas, vocês vão olhando o gabarito e vão tentando entender. Mas como eu falei pra vocês, isso aqui é um assunto que vai causar dúvida pra vocês mesmo na vida adulta. Pessoal, tchau, tchau, beijo grande, fiquem bem e até logo, tá bom?